Um rei importante também, que é Dom João II, que usa politicamente os arquivos, nomeadamente para se impor junto da nobreza portuguesa. O episódio mais conhecido é o da manipulação do arquivo da Casa de Bragança, onde o rei, enfim, terá mandado colocar informação que não era propriamente verídica, mas que denunciava as conversas do Duque de Bragança com os reis católicos, no sentido de se preparar uma sucessão que não era aquela que Dom João II pretendia para si, não é? E a descoberta destes documentos por parte de um escudeiro que os leva ao rei, no fundo é interessante porque mostra como a violação de um arquivo, não é? E uma violação por falsificação de um arquivo vai custar uma revolução na nobreza portuguesa, não é? A eliminação de 3 fidalgos de topo. A importância também dos arquivos científicos e de segredo, como seja o da Casa do Padrão, que é o arquivo das descobertas portuguesas científicas, que funcionava em sala secreta da Alfândega de Lisboa, onde os pilotos e os navegadores portugueses do século XV descarregavam informação que traziam de África, sobretudo, e do Atlântico, e nessa Casa do Padrão desenhava-se, cartografava-se informação geográfica, militar, económica, que as descobertas marítimas permitiam, as descobertas e a expansão marítima ia permitindo, e esse arquivo é um arquivo importante, naturalmente, porque é ele que gera a organização da informação geográfica do Império em emergência, em nascimento. É um arquivo secreto e, por ser secreto, era um arquivo muito procurado por espiões e, por vezes, era efetivamente, eles conseguiam reproduções destes mapas, levavam-nas para a Itália, levavam-nas para outros países, porque estamos numa época em que o arquivo, os arquivos oficiais, os arquivos do reino, os arquivos centrais, são muito vigiados por parte da espionagem internacional do tempo, não é? Já estamos em 1450, 1490, e, portanto, os atritos, os conflitos das diplomacias internacionais levam a que se desenvolva muito este merchandising do segredo do Estado, nomeadamente da informação militar valiosíssima, que é o desenho objetivo do mundo. O maior arquivo português é um dos mais antigos da Europa e é o arquivo da Torre do Tombo. Ainda hoje mantém o nome medieval que já tem no tempo do rei Dom Dinis, ou seja, na abertura do século XIV. É evidente que no tempo do Dom Dinis não tinha esta configuração. Este que nós vemos é o novo arquivo da Torre do Tombo, 1986, 80, finais dos anos 80. Foram convidados escultores para decorarem o edifício com estes apontamentos do maravilhoso e da iconografia romanesca, da iconografia do fim da Idade Média. O arquiteto do monumento deu-lhe esta configuração arquitetónica de torre, não é? Porque era uma alusão, de facto, à torre do Castelo de São Jorge, em Lisboa, a torre dos contos, ou seja, a torre onde se guardava a contabilidade dos impostos do reino. Isso era muito importante, não é? Imaginem o que era a Receita Federal sem arquivo, não é? Seria o fim, não é? E, portanto, os arquivos são efetivamente importantes do ponto de vista da informação fiscal, não é? Da informação tributária. Isso é fundamental para que um reino sobreviva, para que um país exista, não é? E esta Torre do Tombo, de facto, já vem do tempo de Dom Dinis. O documento mais antigo que se conserva em arquivos portugueses e que está na Torre do Tombo, desde o século XIX, porque o triunfo do liberalismo em Portugal, em 1832, 34, leva a que, com a nacionalização das ordens religiosas e dos bens da Igreja, todos os seus bens, nomeadamente arquivos, sejam transferidos para Lisboa e centralizados no arquivo da Torre do Tombo. Enquanto que as bibliotecas dos mosteiros e das catedrais vão para a Biblioteca de Lisboa, a documentação vai parar à Torre do Tombo. Isto tem um impacto importante na nossa vida hoje em dia e que é qualquer medievalista ou qualquer historiador que queira historiar
o passado medieval de uma instituição eclesiástica ou o passado medieval da coroa só tem um arquivo onde se tem de dirigir, que é Lisboa, Torre do Tombo. Saberão que, noutros países, nomeadamente em Espanha, muitas vezes para se estudar o passado medieval de um bispado ou de uma região, é preciso ir à catedral, pedir autorização às autoridades próprias, o senhor bispo, o responsável pelo cabido, e, portanto, trabalhar com estas contingências, que é ter de peregrinar pelos arquivos. No caso português, desde 1834 e nos anos seguintes, todos esses arquivos foram apropriados pelo Estado e integrados na Torre do Tombo. Isso traz vantagens, naturalmente, traz também, eventualmente, algumas desvantagens, já falarei delas, mas nenhum dos arquivos que veio o documento original mais antigo, que é esta carta de 868, é o documento original mais antigo que se guarda em Portugal, está em escrita visigótica e é o mais antigo, o original que nós temos. Na Torre do Tombo, portanto, temos reunidos os fundos de instituições públicas, civis, desde a Idade Média até ao século XXI. Um dos últimos arquivos a entrar na Torre do Tombo foi o arquivo da PIDE. A PIDE era a polícia política do regime fascista português, onde metade dos portugueses tem um processo, não é? Tem lá o processo organizado pela polícia política do tempo, não é? Isso está lá na Torre do Tombo. Os fundos de instituições eclesiásticas até 1834 estão também aqui depositados e também por alguns acordos entre o arquivo e as famílias de que vos falava no início da minha fala, da minha prosa, alguns fundos documentais destas famílias nobres, ou antigas famílias nobres, estão depositados na Torre do Tombo, onde estão com condições de segurança, não é? Da Torre do Tombo dependem os arquivos provinciais, os arquivos distritais. Portugal tem uma organização administrativa que copia o modelo francês, e por isso se chama distrito, onde se encontra documentação importantíssima, por exemplo, para a história demográfica da população portuguesa. A partir do século XVI, Portugal tem fontes privilegiadas, que são os registros de batismo, de óbito e de casamento, obrigatórios a partir do Concílio de Trento, mas que em Portugal já se faziam antes de Trento, aliás, e que estão nos arquivos regionais, nos arquivos distritais. A importância dos arquivos notariais, a vida do passado como a do presente não se fazia sem o recurso ao notário, e, portanto, o historiador encontra nos fundos notariais uma fonte magnífica para a reconstituição da realidade e das comunidades do passado. Também outros fundos eclesiásticos e particulares nesses arquivos distritais. Os primeiros guarda-mores da Torre do Tombo, os responsáveis, são essencialmente oficiais de contabilidade, dos tais contos. Bom, tombo, vocês aqui no Brasil têm uma expressão que é muito mais genuína do que nós lá em Portugal, que é fazer tombamento, não é? Bens tombados, não é? Estão no tombo, no registro da memória do vosso património. Bom, tombo é primitivamente o livro onde se descreve a propriedade do rei, com as suas extremas, onde fica, no fundo, é a cartografia descritiva da propriedade real, o tombo, não é? Mas também se pode chamar tombo, na documentação medieval, às compilações dos impostos ou de documentação sobre outros assuntos. São tombos, não é? Tombos são esses livros de grande volume e, por isso, a Torre do Tombo, a Torre dos Tombos, dos livros do rei, dos grandes livros do rei, e que, de facto, no princípio do século XV, é administrada por homens das finanças, diríamos nós, oficiais do fisco, não é? Até que, no princípio do século XVIII, há uma mudança neste paradigma e que tem a ver com o facto da coroa de Portugal, lá está o exercício muito hábil da dinastia de Avis, da escrita e da memória como memento, quer dizer, como lembrança e como propaganda, que é encomendarem a um cronista-mor a escrita da sua história. Isto fazia-se já noutros pontos da Europa, em Castela com o Ayala e outros, não é? Em Portugal temos um grande cronista que é Fernão Lopes, um pouco mais jovem do que Ayala, que é nomeado para a escrita das crónicas do rei de Portugal, o que é uma novidade, desde logo a do rei reinante, Dom João I,
e, por outro lado, é-lhe entregue e confiada a chave do arquivo. Ora bem, do arquivo da Torre do Tombo. Aqui há uma mudança significativa e que é a consciencialização de que este arquivo é histórico. Deixa de ser um arquivo meramente burocrático, de tesouraria, para passar a ser um arquivo de consulta e de utilização pelo historiador, não é? Pelo cronista. E esta documentação que está neste arquivo, é isto que é novo, não é uma documentação só útil para a governação, é uma documentação útil pelo que conserva do passado das monarquias, do passado dos reinados de Portugal. Não é? E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma quando se começa a entregar a governação do arquivo do rei a um historiador, a um expert em escrita biográfica, porque o que este Fernão Lopes nos faz, que devo-vos dizer que é um dos grandes mestres da língua portuguesa, ler Fernão Lopes é ler o português naquilo que tem de mais sublime do ponto de vista da sua criatividade. É, de facto, o Fernão Lopes é um autor magnífico, é um historiador, aliás. Aliás, há uma tradição na historiografia portuguesa dos historiadores serem bons escritores, não é o caso dos mais recentes, nem muito menos o meu. Mas há, de facto, grandes historiadores portugueses que primaram pela elegância da escrita da língua portuguesa, não é? Fernão Lopes, em 1454, Fernão Lopes é afastado, mudam os ventos políticos, há claramente uma manipulação do acesso à informação do arquivo por parte dos que governam, dos que têm acesso ao poder. O novo rei, Afonso V, louva-se muito mais nas propostas do tio, do infante Dom Henrique, e aparece-nos como guarda-mor da Torre do Tombo, um comendador da Ordem de Cristo, portanto, um vassalo do infante Dom Henrique, que é um grande erudito, é um homem do latim, é um homem da teologia, é um homem do saber, da erudição escolástica. Não tem nada a ver com Fernão Lopes, tem uma formação académica. O Fernão Lopes tinha uma formação como notário e aquilo que em Fernão Lopes é inspiração e gênio criativo, em Zurar é trabalho e suor de estudo, não é? Não tem inspiração, que não é a genialidade de Lopes, não é? Todavia, é um trabalho notável do ponto de vista académico. Este Lomesianos de Zurara acumula três funções, todavia, o que não acontecia com Fernão Lopes, e que é a função de guarda-mor da Torre do Tombo, e é ele que vai fazer a primeira reforma arquivística da Torre do Tombo. Vão acusá-lo de ter destruído os livros de chancelaria da maior parte dos reinados antigos, o que é falso, e é cronista-mor, embora só tenha escrito uma crónica que é régia, que é o fecho do reinado, enfim, no fundo é o fecho literário do reinado de Dom João I, que é a descrição da conquista da cidade de Ceuta. É a crónica real que ele escreve, na qual o figurante, o herói, é o infante Dom Henrique. Não é o rei de Portugal, nem o príncipe herdeiro, é o infante Dom Henrique, não é? Escreve outras crónicas da família dos Vila Real e o terceiro posto que ele tem é o primeiro bibliotecário real. E, portanto, estas três funções conjugadas neste intelectual poderoso, não é? Que é o Zurara, Lomesianos de Zurara. Dos guarda-mores que lhe sucedem, nada sabemos, não terão sido administradores do património memorial, exceto o Vasco Fernandes de Lucena, que era um erudito, traduzia do grego e do latim para o português, mas foi trabalhar para a Flandres, perde-se o rastro dele nos seus trabalhos de tradutor na Flandres, até que tem uma geração já mais manuelina, com o Rui de Pina, o Fernão de Pina e o Damião de Góis, só que o Fernão de Pina é essencialmente um burocrata, não escreve nada, acaba na Inquisição, acaba denunciado à Inquisição, acaba mal, infamado e difamado, não é? O Rui de Pina não, o Rui de Pina efetivamente é um jovem escrivão da corte que evolui no reinado de Dom João II, que é muito promovido pelo rei Dom Manuel, vai construir as crónicas modernas de Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II. Efetivamente, a crónica de Dom João II é uma crónica perigosa,
porque convém ao rei Dom Manuel que Dom João II não seja suficientemente exaltado, não é? Mas, por outro lado, o Rui de Pina também não quer desdizer do rei Dom João II, não é? E, portanto, há aqui uma certa tensão entre a omissão e o louvor por parte do Rui de Pina. O Damião de Góis, sim, é um grande humanista, é um homem que escreve em latim, é um homem que tem, de facto, uma leitura e uma consciência muito autónoma do processo historiográfico, é um homem do humanismo, um homem das letras, foi feitor, trabalhou na feitoria da Flandres durante algum tempo, era amigo de Dürer, conheceu o Erasmo de Roterdão, deu-se com Lutero, que vai custar um processo na Inquisição e a remoção já das suas ossadas a certa altura para serem reconciliadas pela Inquisição. Nem depois de morto, até depois de morto, a Inquisição não perdoou ao Damião de Góis esses seus elementos. As coleções que mais interessam para a história medieval portuguesa e também para a história do Brasil, já vos direi, são as chancerias régias, em primeiro lugar, os capítulos de cortes, que interessam essencialmente para a Idade Média, porque os séculos modernos de Portugal têm poucas cortes. O rei tem poder suficiente, tem riqueza suficiente, não precisa de pedir dinheiro ao povo, nem para a guerra, nem para os casamentos, e, portanto, as cortes reúnem muito pouco. Não é? Na Idade Média, não. Na Idade Média, particularmente no século XV, as cortes reúnem muito frequentemente e, por isso, temos imensa informação importante para as cortes. As cortes são todos os problemas do reino expostos diante do rei, capítulos gerais, todos os problemas particulares dos municípios ou da nobreza ou do clero expostos particularmente nas cortes ao rei. E nós temos essas atas, o que são uma fonte de informação, como imaginam, preciosíssima, não é? Temos as gavetas, com todo o arquivo régio da Casa da Coroa, do património do rei, dos tratados internacionais, os casamentos reais, tudo isso está nas gavetas. E depois temos um conjunto de fundos importantes para a Idade Média, até que chegamos aqui ao corpo cronológico, que é o grande arquivo do reinado de Dom Manuel. A sua chancelaria e o corpo cronológico, onde estão 120 mil documentos, quase todos por explorar, e que têm a ver com a gestão cotidiana do Império, de Lisboa e do Império. Este é um dos livros mais antigos de chancelaria da Europa, que é o livro de Dom Afonso II, 1218-1220. É dos tais 4 livros que o rei tinha mandado fazer. Chegaram-nos 2, este e o cartulário deste outro livro. Este é um exemplo de um fólio do livro da chancelaria de Dom João I, já com a reforma de Zurara. Zurara pega nas chancelarias dos reis anteriores a Afonso V e vai retirar deles a documentação que interessa ao exercício político de 1450 a 1460, não é? Os privilégios ativos, as coisas que ainda... o arquivo vivo, não é? Aquilo que importava à gestão do reino nessa época. E, portanto, tudo aquilo que está para trás disso é arquivo morto, não é? Não tem interesse, não é? E estes livros que o Zurara manda compor são o que nos chega da chancelaria de Dom João I e Dom Duarte. São reorganizações da memória. Aliás, ele fez isso também para o Dom Pedro I, que tinha cerca de 10 livros, só há um livro hoje em dia, Dom Pedro I, o que ele manda organizar, sendo que depois as más línguas começam a dizer que o Zurara destruiu a documentação que estava. Não destruiu a documentação, hoje há estudos sobre esse assunto, mas há aqui uma utilização da memória prática, de política, que é aquilo que interessa ainda à governação do nosso tempo, é transposto para uma letra legível e consultável no nosso tempo, não é? Tudo o que não está nesse setor fica no esquecimento da erudição. Isto é um tipo de caderno de cortes, em que temos o problema e a resposta do rei, o problema e a resposta do rei. A Torre do Tombo tem também, como vos dizia, alguns arquivos privados, nomeadamente estes dos condes de Vila Nova de Cerveira, onde há documentação da família, mas a documentação depois acaba por interessar para outros aspectos da história do reino. E, a certa altura, uma segunda grande reforma do arquivo régio português, e uma das mais pioneiras na Europa, e que é uma reforma arquitetónica que não nos chega. O terremoto de Lisboa de 1755
acabou com isso, mas o rei Dom Manuel manda reformar o arquivo da Torre do Tombo, arquitetonicamente, e, mais do que isso, o rei Dom Manuel, que tem esta também capacidade de construção de memória, e que manda construir este mosteiro, que é o famoso Mosteiro dos Jerónimos, para comemorar uma viagem marítima, que é a primeira viagem que o Vasco da Gama faz à Índia. Então, este mosteiro é para louvar Deus, para louvar Santa Maria de Belém, mas é para comemorar um facto que eles entendiam que tinha relevância histórica futura. Isto é importante do ponto de vista da história política, que é o político ter noção de que o seu ato vai ter uma repercussão memorial futura consequente. Isso foi visto na batalha, naquele monumento que eu vos mostrei, e é também visível neste monumento em que o rei Dom Manuel entende que a viagem marítima que Vasco da Gama faz em 1497-99 à Índia é digna de ser memorada com esta memória talhada na pedra. Não é? Aliás, depois disto o rei terá mudado a ideia e não vai querer ser sepultado na batalha, vai querer ser sepultado nesta igreja, onde está, aliás, cujo túmulo assenta, imaginem, sobre elefantes indianos em pedra e não sobre os tradicionais leões reais das monarquias medievais que gostavam de levantar os túmulos sobre leões, símbolos da realeza. O rei Dom Manuel vai escolher para o seu túmulo e o túmulo das suas mulheres, ele casou 3 vezes, pelo menos das 2 primeiras, elefantes indianos, o que é muito significativo do ponto de vista da história de Portugal. Ora, em Portugal, esta politização da história, esta politização do tempo histórico presente, da história presencial, leva, de facto, a uma campanha mecenática, de encomenda artística régia, que tem também impactos além fronteiras, na encomenda de livros e no fabrico de informação cultural relevante. Neste caso é a Bíblia. Este caso é a Bíblia, é o livro dos livros, ainda em 1500, não é? E esta Bíblia, dita dos Jerónimos, são 5 volumes de grande luxo, de grande aparato, encomendados efetivamente pelo rei Dom João II, mas quem os desembargou, enfim, foi o rei Dom Manuel, e esta oficina italiana que produz estes códices magníficos, produz-los de acordo com a encomenda que lhes dizia que esse produto tem que ser para louvor, exaltação do rei de Portugal. E aí, se repararem, nós temos estas manifestações hierofânicas de anjos que suportam as armas do rei de Portugal, ou a presença da cruz de Cristo, não é? Que são referenciais icónicos, ideológicos, da apropriação do texto bíblico também, do ponto de vista estético e artístico, por parte da memória régia portuguesa. Não é? E que são algumas das folhas magnificamente iluminadas da Bíblia dos Jerónimos e que mostram efetivamente esta penetração da ideologia com o texto estético da memória fundamental da humanidade, que é a Bíblia, não é? Que é a história de Deus. Ora, o rei Dom Manuel manda também reformar a Torre do Tombo à maneira do primeiro exercício reformador, 50 anos antes de Zorara, e que é passar a limpo toda a documentação que seja importante para o seu presente, não é? E manda fazer 61 códices de grande aparato, já estão a ser feitos por volta de 1490, finais do século XV. Dom Manuel começa a reinar em 1495, ele é muito imediato nas decisões que toma, e, de facto, ele manda produzir um conjunto luxuosíssimo de códices de grande aparato, são códices gigantes, em pergaminho castelhano ou em pergaminho do norte flamengo, do melhor que existe. Manda organizar equipas de produção de copistas que trabalham anos nesta composição, e esses 61 livros chamam-se Leitura Nova, é um ciclo que eles próprios chamavam Leitura Nova, aliás,
Não são só apenas livros de documentação administrativa, dos privilégios, informação importante sobre as famílias, sobre as instituições eclesiásticas, legitimações, enfim, todo um conjunto, de facto, de documentação administrativa, judicial, importante, concessão de privilégios, por exemplo, aos marinheiros que foram na Armada de vasta gama à Índia, aparecem lançados neste livro, não é? Já estão nos livros correntes da chancelaria, mas isto é um projeto de exaltação, de glorificação. O rei de Portugal, quando um embaixador visitava a corte, estamos a falar do rei Dom Manuel, uma das coisas que ele gostava que os embaixadores fossem ver era justamente visitar o arquivo da Torre do Tombo e observarem estas maravilhas que impressionavam qualquer homem culto e importante do seu tempo, em que a bibliofilia era efetivamente um aspecto cultural que era importante. E o rei faz-se representar frequentemente nestes livros, e se o rei não se faz representar, e aqui temos um retrato do rei um bocadinho com Photoshop, porque o rei é representado muito jovem e, portanto, com muitas qualidades, está dentro da letra D, como verão, mas quando não é em retrato, é em símbolo. E o símbolo é muito este que vos mostro aqui, de facto, da hierofania desta... O rei Dom Manuel tinha uma convicção íntima de que era um escolhido de Deus, um eleito de Deus para a realização de um plano divino na Terra, não é? Os políticos têm sempre direito aos seus convencimentos e às suas loucuras, não é? E o rei Dom Manuel, até pelo nome que tinha recebido no batismo, não é? Via-se como um ungido, via-se como um Messias, via-se como um instrumento de Deus, não é? Os seus irmãos tinham sido sentenciados, tinham sofrido morte. Ele tinha sobrevivido, não é? Ele era o que expandia a fé de Cristo nos mares do mundo, não é? E, portanto, ele tinha noção deste seu papel messiânico na Terra. E as representações dele são obsessivas do ponto de vista desta aliança entre o poder divino e o poder régio. Uma das divisas que ele usava nos livros impressos das ordenações manuelinas diz o seguinte: Deus no céu e por ti na terra. Quer dizer, Deus é Deus e Deus na terra por ti, Emmanuel. Não é? Então, é de facto um reinado interessantíssimo do ponto de vista dos usos ideológicos da arte, da expressão escrita, do arquivo também, em que ele se faz representar e em que aparece inclusive uma inovação que é este anjo tenente da cruz de Cristo. Se vocês repararem, é o anjo de Portugal, não é? Que é uma evolução, uma efabulação. Ainda hoje, a Igreja Católica Portuguesa fala do anjo de Portugal, não é? Se lerem as memórias da irmã Lúcia, a vidente de Fátima, não é? Ela diz que viu o anjo de Portugal. Ouviu? Entendem? Portanto, é um fenómeno espiritual que aparece nos finais do século XV, sobretudo este anjo de Portugal, e que é muito glosado aqui pela iconografia política do rei Dom Manuel, e esta constante atitude do suporte hierofânico, angélico, da realeza de Portugal no mundo, não é? Ele é rei por vontade de Deus, não é? É Deus que quer que ele desempenhe e que o seu reino desempenhe no mundo o papel refundador e de expansão da fé cristã, da inauguração do império final, da vinda de Cristo à Terra. E estas políticas do rei atingem também os arquivos das ordens religiosas, nomeadamente das ordens militares, durante até cerca de 1550, já depois da morte do rei. Eu fiz um exercício há pouco de tentar entrar online em dois arquivos fundamentais para a historiografia que é a nossa. Eu posso fazer um ensaio, mas ele não funcionou porque não abriu o site. Mas termino com esta tentativa de exercício que é, por exemplo, um corpo documental importante para o fazer da história do século XV, XVI,
sobretudo os primeiros 30 anos do século XVI, é o corpo cronológico, que tem 120 mil documentos. Estão todos online. Está tudo online. Então, para o pesquisarmos, vamos ao Google, ao amigo Google, não é? E a maneira mais fácil de entrar, desde que se consiga entrar, não é? Aqui já tive algumas dificuldades, é clicar, digitar, neste caso, e acrescentar uma palavra ou duas, no máximo, a digitar. Se pormos muito, perdemos um pouco na pesquisa e ele não é tão indutivo, não é? Por exemplo, se eu puser digitar chancelaria, e se o negócio funcionar, eu abro, o Google é amigo, não é? E vai-me remeter para a página do índice da chancelaria régia, se isto funcionar. Mas é capaz de não funcionar. Não sei o que é, porque o problema não é aqui do acesso, o problema, a barreira parece que está no receptor, não é? Ele abriria uma página com o índice de todas as chancelarias, que nós, ao clicar em cada uma, desmultiplicamos e aparecem-nos os livros das chancelarias. Que clicando na imagem do livro, aparece todo o livro e nós podemos manusear esses livros. É evidente que as chancelarias da Torre do Tombo vão até ao rei Dom Pedro II, sobretudo. O Dom João V tem imensos livros de chancelaria e esses não estão digitalizados. Há um ou dois que está digitalizado, não é? Porque a Torre do Tombo tem um problema que é só digitaliza quando alguém paga a digitalização. E, portanto, sempre que há um benemérito que manda digitalizar um livro, eles colocam o livro online e partilham com todo o mundo. Os livros medievais de chancelaria, todavia, estão todos digitalizados. E estão disponíveis ou a preto e branco ou a cor. Quando ele começa a demorar muito tempo, isto significa que não vai abrir a folha. Não sei o que é que se passa. Aqui não é o problema aqui, de facto, do acesso. Um outro fundo importante é o corpo cronológico. O processo é o mesmo. Olha, tivemos sorte, neste caso abriu. Vou maximizar aqui. O corpo cronológico tem 3 partes. Eu vou clicar na primeira parte. São 525 maços, etc. Deixa eu ver se isto abre. Sim. A primeira parte tem umas centenas de maços. Eu vou abrir o primeiro maço. E agora tenho aqui todos os documentos do maço. O primeiro maço tem ainda alguma documentação medieval trasladada. Ele vai-me dar, atenção, o corpo cronológico está a preto e branco, mas é melhor ter isto a preto e branco do que não ter nada, não é? Eu posso abrir. Tenho muitos originais, a maior parte são originais. O maço 1 e 2 tem públicas formas de documentação medieval antiga, mas depois passa a medieval. Isto é uma homenagem ao nosso colega, Artur, Alberto, não é? Porque é uma carta da rainha de Castela, tem aqui as armas de Castela, por acaso vê-se muito bem neste selo de chapa. Em princípio ele tem um sumário. Portanto, carta da rainha de Castela, Dona Isabel, com poder ao bispo de Castela Calhahorra, não é? Para, em nome da dita senhora, poder receber ao senhor Dom Manuel para ir estar 1 ano em Castela, na forma da capitulação de Pazes. E é um documento de 18 de agosto de 1482. Portanto, é um documento da Rainha Isabel a Católica. Vamos ver o documento. A outra maravilha é que eu posso baixar este documento sem ter que pagar nada. E, por enquanto, não se paga nada. E tenho aqui a carta da Rainha Isabel,
onde os meus alunos de paleografia vão conseguir ler a assinatura dela. Aqui não dá, mexe, mas não vincula. Portanto, eu posso baixar o documento aqui, ele fica-me no computador, não pago nada, posso trabalhar em qualquer momento. A única preocupação que eu tenho de ter é verificar se a cota no meu fecheiro, no meu arquivo informático, fica claramente legível, porque senão é o caos e não conseguimos citar sem cota. Então, se vocês repararem, Isabel a Católica assinou, esta é a letra dela. Vê-se bem que é uma assinatura de uma mulher poderosa, não é? Firme, não é? E a assinatura é Io la Reina. Io la Reina. Io. E depois tem assinaturas de outros influentes da corte, não é? Posso voltar atrás. Vou aqui à seta, ele vai-me devolver ao maço. Eu vou voltar aqui ao corpo cronológico, a parte segunda. Espero que ele agora não recuse. Não, está aqui. Vamos aqui abrir o maço 8 e tenho o mesmo esquema. Neste caso, eu tenho aqui a descrição arquivística, o alvará régio, a ordenar ao almoxarife os quartos da Ilha da Madeira, que entrega a Lourenço Godinho, seu guarda-reposto, o açúcar, neste mencionado, o 1º de janeiro de cada um ano. Abro o documento, tenho aqui o documento. Também há coisas sobre o Brasil. Aqui agora não tenho a cota, não consigo lá ir, a não ser que procurasse Brasil no motor de busca, não é? E aqui temos uma bela escrita processada, que nós não demos no curso, porque isto já é século XVI, o nosso curso era mais medieval. Além disso, em 20 horas não dá para milagres, não é? Então, um dia, se a Arménia quiser, assim, para a próxima vez, só século XVI, XVII, não é? Faz-me só de moderna, não é? Mas, de facto, isto é escrita processada, já com elementos um pouco encadeados, e é a fina flor da paleografia portuguesa, é a parte mais difícil de leitura, mas lê-se. O mais difícil nós dominamos, que é a língua portuguesa, e isto é em português, não é? O resto é treino e exercício. Um outro fundo importante que eu gostava de vos mostrar, espero que funcione e que tem muito interesse para o Brasil, é... eu vou agora aqui à pesquisa simples, espero que não ir ao Google não me faça mal, mas vou pôr... Vamos ver se temos sorte. Santo Ofício. O Santo Ofício é o arquivo do Tribunal da Inquisição de Portugal. Vai até 1821, como vos disse. E tem o arquivo de 3 tribunais. Eu vou pedir uma coisa que costumo fazer, que é... Só quero ver a documentação que tem representação, ou seja, que está reproduzida, o que é um risco, porque há muita coisa que não está reproduzida e que pode ser útil, não é? Portanto, o melhor é vermos tudo, mas eu não posso ver 7.543 páginas convosco, o professor Marlon não me vai deixar, não é? Então, vamos pedir aqui com representação, também posso fechar aqui na cronologia, não é? Mas vamos ver com representação. Ele vai organizar o pedido de informação, vai-me buscar os documentos do Santo Ofício que estão digitalizados, não é? Neste caso, tenho 4.950 páginas de pesquisa, terei que limitar mais. E aqui começa a entrar, de facto, no arquivo do Santo Ofício, com os processos do Tribunal de Lisboa, que são 60.000 processos, que estão todos digitalizados, folha a folha, página a página, onde há muita gente do Brasil nesses processos. Aliás, o Fundo da Inquisição foi sempre um fundo muito procurado pela historiografia moderna brasileira,
que é muito avançada, particularmente nas histórias dos cristãos novos e da história judaica, e que tem na Inquisição um dos arquivos mais fabulosos do ponto de vista da informação. E, portanto, não é um arquivo inédito para a historiografia brasileira ou do Santo Ofício. O inédito é que, neste momento, nós temos acesso a 1/3 dos processos da Inquisição do Tribunal de Lisboa, todos, dos de Coimbra e de Évora, não há apenas um processo ou dois, portanto, reproduzidos, não é? E, portanto, temos tudo, não é? Temos aqui muita informação, os processos são, de facto, fabulosos, porque descrevem a vida das pessoas ao pormenor, e há aqui, de facto, informação para o século XVI, XVIII e XIX ainda, que é maravilhosa, magnífica, para o historiador da época moderna e, particularmente, para a história do Brasil, a história colonial do Brasil, naturalmente, não é? O maneio deste arquivo de memória policial, não é? Porque a Inquisição acaba por ser um tribunal repressivo, não é? É para o modernista aquilo que é ou será o arquivo das instituições da ditadura para o historiador contemporâneo, não é? A única diferença é que o modernista trabalha há 300 anos ou 200 anos de distância e o historiador contemporâneo trabalha há 20 anos ou trabalha há 10 anos ou, enfim, o que for de distância, não é? Mas, de facto, é muito aquilo que vocês sabem e que uma teoria é sempre muito importante para compreendermos o passado e o processo histórico, mas sem documentos continua a verificar-se a impossibilidade de escrever história. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer ao professor Saul por sua belíssima e esclarecedora conferência sobre os arquivos portugueses. A gente tem um tempinho para algumas questões, eventualmente algumas dúvidas e problemas que surgiram na reflexão de vocês ao ouvir o professor Saul. Eu deixo aberto, então, a palavra à audiência. O professor Alberto Zapateiro já tem uma questão aqui. Bom, duas perguntas, não sei se vai conhecer a resposta, mas a primeira era em relação a toda a descrição que você fez do histórico, não, da criação dos arquivos. Aí, então, temos toda essa documentação oficial, não? Mas a partir de que momento considera-se importante de manter em um arquivo documentos que têm a ver com a vida íntima, quero dizer, um diário, uma carta, não? A partir de que momento, porque é óbvio, a documentação oficial sempre tem um interesse, não? É um interesse da coroa, por conservar, mas a partir de que momento também aqueles arquivos das famílias nobres, não? Começam também a considerar que é importante guardar os diários ou as cartas, porque, por exemplo, estou pensando na história das mulheres, sempre se fala que moitos dos diários das mulheres que escrevían, as mulheres nobres, quando elas morriam, muitos desses diários são destruídos, são queimados ou tal, não? Então, a partir de que momento você... E a outra questão é uma dúvida assim mais egoísta, que tem mais a ver com os meus interesses. Desde quando eu cheguei ao Brasil há 2, 3 anos, estava se falando de levar o arquivo ultramarino para a Torre do Tombo. E aí já perdi um pouco a pista, porque já logo não voltei para a Torre do Tombo. Não sei se você conhece em que estado está o arquivo ultramarino, se ainda se mantém onde estava, se passou para a Torre do Tombo. Essas seriam as duas perguntas. Então, a documentação da puridade é aquilo que diz respeito ao coração, à individualidade, ao segredo do rei, existia. Portanto, assim é que o rei tinha um conjunto de escrivães da puridade, eventualmente o próprio monarca poderia escrever e ter os seus assuntos íntimos, e tinha-os, naturalmente que sim, como aliás qualquer grande senhor, ou qualquer bispo, ou qualquer agente da igreja os tinha, não é?
Elas existiam, naturalmente, que são arquivos mais manipuláveis pela vontade da destruição ou da eliminação de memória, na medida em que essa documentação possa incriminar ou essa documentação possa incomodar ou não ser útil, que o que nela consta venha a ser perpetuado, não é? Por questões de moral ou por questões de absoluta construção política da imagem do rei ou da imagem da rainha, não é? Todavia, por vezes, há documentação que fica. Nós temos um caso interessante que é o livro diário. Não é um diário de quem escreve todos os dias, mas é um livro da cabeceira do rei Dom Duarte, chamado Livro dos Conselhos, del Rei Dom Duarte, onde o rei anotava pensamentos, conselhos, acontecimentos. Olha, o nascimento dos filhos, por exemplo, ele registou-os lá, o dia, a hora a que nasciam. O rei interessava-se por astrologia, tem lá as consultas que ele fez aos astrólogos da corte que lhe interessavam, estão lá registadas. Este livro existia na biblioteca do rei Dom Duarte, não chega até nós no original, mas chega por uma cópia feita no século XVI, pensa-se, pelos religiosos cartuchos de Évora. Pelo menos foi parar a Évora. Aliás, o trajeto é o seguinte: há uma cópia feita por um dos duques de Bragança, Dom Teodósio, e Dom Teodósio oferece ao mosteiro, à biblioteca do mosteiro dos cartuchos de Évora, justamente esse manuscrito, essa cópia do século XVI, na medida em que o original estava no Arquivo Régio, na Torre do Tombo. E essa cópia do século XVI é uma cópia do livro de memórias, do diário, diríamos, íntimo do rei Dom Duarte, e chega até nós, não é? Mas, de facto, a maior parte da documentação íntima perde-se. Existe, mesmo assim, por vezes, alguma documentação interessante que tem a ver, e muito rica. Aliás, este corpo cronológico que eu vos mostrei deixa-o entrever, que são as chamadas cartas ou a epistolografia. O que é a epistolografia? É tudo o que tem a ver, de um ponto de vista um pouco mais literário, com cartas trocadas entre personalidades ou, por exemplo, de determinadas pessoas com o secretário do rei. O António Carneiro tem essas cartas publicadas. A coleção de São Lourenço na Torre do Tombo é um conjunto de cartas privadas que foram parar ao rei ou que foram parar à secretaria ou aos secretários do rei. Portanto, nós encontramos, de facto, essa documentação privada, por vezes não tão íntima, mas de assuntos privados, integrada, incorporada nos arquivos oficiais, não é? Mas, de uma forma geral, a documentação incómoda, ou a documentação que se entendia que não devia ser mantida, era destruída, não é? Ou foi destruída. No caso português, nós temos sempre o grande problema das destruições dos arquivos privados, particularmente os que se concentravam em Lisboa em 1755, não é? O que nos permitiria hoje em dia saber muito mais. Quer arquivos conventuais, quer arquivos nobiliárquicos. Um arquivo que foi totalmente destruído em 1755 foi o arquivo da Casa de Bragança, que estava armazenado em Lisboa. Infelizmente, eles levaram a documentação para Lisboa e foi-se. Deviam-na ter deixado noutro sítio, não é? Mas não adivinhavam que iria haver um terremoto e um incêndio e desapareceu tudo. E, portanto, essa documentação privada ou essa documentação produzida no âmbito do círculo da vida íntima do rei ou da rainha ou do fidalgo ou do bispo ou o que seja, é raro chegar até nós. Há um arquivo de um bispo de Braga, o Pereira, que, quando foi para arcebispo de Braga, ele era bispo de Lisboa, e quando foi para arcebispo de Braga, ele levou o arquivo, mas é o arquivo administrativo ativo enquanto bispo de Lisboa. Por exemplo, estão lá as dívidas, estão lá os pagamentos, a vida financeira dele. Ele, quando vai para Braga, como arcebispo, leva todo o arquivo seu
governo episcopal da Mitra para Braga, não é? E aparece hoje no arquivo da Universidade do Minho, onde está a documentação de Braga, a maior parte da documentação da sede de Braga. E aí temos um arquivo de um bispo que, enquanto bispo, enquanto administrador, que pertence a Lisboa, enquanto bispo de Lisboa, e que ele leva para Braga. Acontece isto. Por vezes temos a sorte de encontrar documentação privada nos fundos eclesiásticos. Que deriva disto é que muitos fidalgos, ou alguns homens e mulheres de relevo, deixavam a sua documentação à guarda de mosteiros e de catedrais, não é? E ficou lá. E hoje em dia nós temos, por vezes, documentação cotidiana, do cotidiano, disso que está no fundo desses arquivos, não é? E o que é interessante, não tem nada a ver com o arquivo, mas está lá integrada, porque foi preservada lá. Recordo também, por exemplo, o Mosteiro de Alcobaça, que no século XIV recebia numa arca os livros de 2 concelhos vizinhos, ou seja, também tinha uma arca para arquivo de municípios próximos do mosteiro, e que iam arquivar a documentação em Alcobaça, porque reconheciam aos monges, eventualmente, uma garantia de preservação da documentação e de intocabilidade da documentação, que os levava, em vez de colocarem a documentação na arca da Câmara, do Paço Municipal, irem pô-la em Alcobaça. Infelizmente, esta documentação desapareceu. Portanto, também temos notícias, por vezes, desses acontecimentos, não é? E dessa existência. Há cartas trocadas, às vezes, entre abades. Há um grande arquivo para a história do século XV da Europa, que está em Florença, que é o arquivo do Abade Gomes, que são alguns milhares de cartas que ele recebia de toda a Europa, a pedir intermediação, desde a aquisição de bens, como um astrolábio, a favor junto do Papa ou outro tipo de negócios da Igreja, não só de Portugal, mas de toda a Europa, que escreviam ao Abade de Gomes de Florença, da Abadia Beneditina de Florença, a pedir esta intermediação. E aí eles guardaram, efetivamente, este arquivo privado do Abade Gomes, não é? E que são cartas fabulosas para o século XV, não só português, mas da Europa inteira. O problema editorial é que os historiadores que tocam neste epistolário, que são milhares de cartas recebidas pelo Abade, ou só procuram as portuguesas e deixam as dos outros pontos da Europa, o que empobrece a compreensão do desempenho histórico de uma personalidade relevante na Itália do século XV, que era a intermediação de informação e de favores e de interesses de toda a Europa católica, obviamente, que passavam por Florença e de Florença que iam a Roma, não é? Portanto, é preciso não desapareceu tudo, mas na tradição dos arquivos portugueses, esse género de documentação é sempre excepcional. É sempre excepcional. Penso que Espanha, pelo menos Aragão está melhor, não é? Castela, não sei, mas o arquivo da Coroa de Aragão é mais rico nesse tipo de informação monástica, até feminina, de epistolografia e de outro tipo de documentação. Nós temos alguma coisa neste corpo cronológico, por exemplo, cartas de abadesas para o rei, a pedir favores. Clarissas, dominicanas, cistercienses. É interessante um dia fazer-se uma tese, a recolha dessa epistolografia de mulheres, uma vez que as mulheres são sempre o género talvez mais invisível da história, não é? Recolhê-las, não é? Porque masculinas, isso temos milhares. Isso é aos milhares, não é? E depois a outra questão que me leva o que é efetivamente, neste contexto documental, hoje em dia privado e público, não é? Porque aquilo que começa por ser um pedido de um favor pessoal ou uma questão pessoal acaba por se tornar num documento público, não é? Acaba por ser matéria de historiador e matéria pública. Agora, diários havia-os, as famílias produziam informação sobre o seu passado. Nós temos os livros de linhagens que em toda a Península Ibérica, os portugueses também são particularmente ricos. As linhagens produziam a sua memória genealógica omitindo, confundindo ou acertando, frequentemente também.
mas misturavam as coisas para forçar a maternidade ou a paternidade, isso é frequente nos livros de linhagens, o que mostra que também essas famílias produziam memória e arquivo, não é? Agora, esses arquivos pessoais, íntimos, vão aparecendo. Recentemente, em Portugal, publicaram-se vários corpos epistolográficos do século XIX de gente da fidalguia, da aristocracia do século XIX português, não é? Mas esses são arquivos relativamente próximos e, portanto, ainda se encontram, ainda estão nas mãos dos descendentes e consegue-se chegar a eles, não é? Outros estão à espera de alguém que os descubra, não é? Aliás, não sei se aqui no Brasil não haverá documentação também na Biblioteca Nacional do Rio ou noutras instituições, documentação que tenha ficado ou que tenha vindo com os arquivos das famílias, não é? Que aqui estão. Enfim, aquilo que temos hoje em dia em Portugal, todavia, é aquilo que o terremoto e os saques humanos e as guerras e os incêndios deixaram para nós, não é? E que mesmo assim é inesgotável. Não é? É inesgotável. A administração do Império. Em relação ao Arquivo Histórico Ultramarino, o que eu sei é que a documentação está lá no Arquivo Histórico Ultramarino. Creio que a solução foi a integração da direção do Arquivo Histórico Ultramarino na Torre do Tombo. Então, a documentação creio que está lá onde era o Arquivo Histórico Ultramarino. E que é uma documentação também muito rica para o Brasil e para todo o Império, naturalmente, particularmente para os séculos XVIII e XIX, os séculos para o Brasil, mesmo depois de 1820, continua a ser importante. Mas essa documentação está em Lisboa. Bom, e o Brasil, aqui há uns anos atrás, digitalizou tudo o que havia, não é? Esse projeto gigantesco de digitalização da documentação e que está cá, não é? Está nas capitais dos governos federais, não é? Não sei como é que isso está agilizado ou não, se é consultável, mas foi um trabalho imenso feito pelos bibliotecários e arquivistas brasileiros que andaram em Portugal a levantar tudo o que se conhecia sobre o Brasil e a digitalizar. Não sei se no Arquivo Histórico Ultramarino foi fácil trabalhar, não sei como é que evoluiu. Sei que houve problemas em alguns arquivos, de não terem facilitado a reprodução da documentação. O que significa, por vezes, que os bibliotecários e os arquivistas têm mais poder do que os embaixadores e os governos. É verdade, é verdade, é verdade. Temos um grande problema na Torre do Tombo neste momento, que é, em cada 10 documentos que nós pedimos para consultar, não vou mentir, mas 6 a 7 documentos estão em mau estado e não podem ser consultados. É um problema endémico que hoje em dia. E o problema é que nós não podemos apelar para ninguém. Há uma decisão técnica de um técnico, o documento está em mau estado, não pode ser consultado. E apelamos para o diretor não desautoriza o técnico. Apelamos para o secretário de Estado, que tem mais que fazer do que estar para aquilo. Então virá aí um momento em que tem que haver um dia uma carta dos direitos do investigador e do acesso à informação no arquivo, porque há uma certa tendência para o abuso da autoridade por parte de alguns técnicos arquivistas em sonegar a informação ao investigador. Isso aí é uma coisa que cria muitos problemas à comunidade científica, nomeadamente em Portugal. Não sei se aqui no Brasil a situação há coisas parecidas, mas lá na Torre do Tombo estamos num momento de grande agitação, porque não se pode trabalhar quando 70% da documentação está em mau estado. Bom, então eu acho que a gente vai encerrar a conferência do professor Saul. E eu acho, viu, professor Armênia, que o professor Saul já deu a deixa para retornar em breve aqui à nossa universidade, quando ele exatamente mostrou a impossibilidade de tratar, nesse pouco tempo que esteve aqui, da paleografia do século XVII, particularmente do século XVIII. Então, eu acho que a gente pode fazer um esforço futuro para que ele retorne aqui e trate disso que não foi possível tratar em 20 horas na semana anterior. Mas eu acho que a deixa ficou mesmo registrada, né, Armênia? E será um prazer, certamente, tê-lo aqui novamente no futuro
para poder não só partilhar o conjunto dos trabalhos que você vem fazendo, mas também toda essa parte que é fundamental de formação dos nossos estudantes. Saul, muitíssimo obrigado, viu?